Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é ensino superior no Brasil. Vivemos na sociedade do conhecimento e todos apostam na qualidade da universidade para criá-lo, difundi-lo e implementá-lo. Nessa sociedade do conhecimento, o desenvolvimento depende cada vez mais dos talentos das pessoas e da sua qualificação. A qualificação de profissionais, tanto do ponto de vista técnico quanto humanitário, continua sendo a principal missão da universidade e do ensino superior nas suas diversas modalidades. Analisar o crescimento e a qualidade do ensino superior no Brasil é o objetivo deste programa. E a nossa convidada é a professora Marlene de Oliveira Lopes Melo, ex-professora da Universidade Federal e hoje reitora do Centro Universitário UniHorizontes. Bem-vinda, Marlene, um grande prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu, professor. Como as transformações do mundo globalizado e da quarta revolução industrial têm afetado a universidade e o ensino superior de maneira geral? Nós poderíamos dizer que o principal impacto está no processo de aprendizagem. Não se ensina como se ensinava há 10 anos atrás. Sim. É impossível, né? Os nossos jovens, e mesmo não tão jovens, vivem uma outra realidade tecnológica. Então, a didática, os projetos pedagógicos, eles têm que incluir esta realidade. Em que medida se usa as novas tecnologias no ensino e na aprendizagem dos alunos dentro da universidade? Hoje nós temos várias formas. Muitas aulas são interativas. O professor, durante a sua aula, pede aos alunos que acessem pelo próprio aparelho celular um site para discutir algum assunto. Então há uma facilidade muito grande. Não depende de tanto aparelho disponível. Ele está no dia a dia e faz parte, né? O aluno é muito interessante, porque se o professor não fizer isso, o aluno vai usar o celular durante a aula. Perde o interesse. Perde o interesse. Então, Sim. Ele tem que trazer este aluno para a disciplina, para a discussão, para o problema que ele está tratando e aproveitar exatamente toda essa facilidade e interesse do aluno. Os críticos têm dito que o uso dessa tecnologia e também, digamos, desse material existente na internet não leva a um aprofundamento ou a reflexão que nós fazíamos na nossa geração. Isso é verdadeiro, professora? Eu acho que este é um ponto que pode ser bem debatido. Eu, particularmente, eu achava que não dava o mesmo efeito. Eu não era muito favorável ao uso de tecnologia nova. Mas a realidade mostra que há uma diferença muito grande. O aluno lê quando ele está usando a nova tecnologia. Quando não se usa, ele não lê, ele lê muito pouco, o suficiente, aquilo que ele anotou no caderno ou no computador, só aquilo. Quando você já tem um exercício, um trabalho, um processo que vai utilizar toda a tecnologia, obriga o aluno a estar mais atento. Ele passa a ser um pouco mais senhor da sua própria aprendizagem. Perfeito. Como as universidades têm exatamente balanceado o ensino das humanidades e o ensino técnico? Este é um ponto muito difícil. Eu, particularmente, acho que as universidades têm priorizado o ensino técnico. A questão, os valores, os aspectos relacionados à humanidade, eu diria que está num segundo plano. E isso é importantíssimo de ser recuperado. Sim. Porque não adianta nós termos um bom desenvolvimento técnico se nós não tivermos um excelente desenvolvimento humano, né? A outra crítica que se faz exatamente ao ensino superior
é que eles têm tratado mais a educação menos como um bem público e muito mais como um serviço para atender o mercado. Como contrabalançar essas duas dimensões? Eu acho que elas são perfeitamente complementares. A educação é um bem público, mas o mercado tem uma demanda. E, na verdade, o governo não tem condições de atender a toda essa demanda. É impossível. Nesse caso, ele sendo um bem de mercado, isso significa que as instituições que vão ajudar a fazer com que este objetivo seja alcançado, ele pode vir dar uma grande contribuição para esse equilíbrio, mas jamais deixando de ser um bem público. As tecnologias têm avançado num ritmo exorbitante, né? Como que a questão da quarta revolução industrial é pensada, refletida, examinada na universidade? Ela tem sido examinada por meio de novos cursos que até então não existiam e que começam a aparecer, não é? São demandas que ainda não estão tão formalizadas no próprio mercado, mas percebe-se a necessidade deste profissional. Mas juntamente com isso, as outras qualificações, as outras profissões, nem todas foram abandonadas. Por quê? Nós continuamos a ter a necessidade de um médico, a necessidade de um contador, a necessidade de um administrador e quase todas as outras profissões. O problema está na forma como esse profissional vai agir, que disponibilidade de conhecimento que ele tem, como que ele pode usar a tecnologia. Então, isso em relação aos cursos já existentes. E com relação aos novos? Os novos, eles estão se estruturando. Ou seja, nós estamos num processo de criação. À medida que tem uma demanda, nós observamos, inclusive no próprio catálogo do MEC, que surge principalmente na área da graduação tecnológica, novos cursos que vão atendendo a essas demandas específicas. Mas eu acho que ainda está um processo muito lento. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos examinar o crescimento do ensino superior no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o ensino superior no Brasil. No primeiro bloco, nós situamos o ensino superior e a universidade face às mudanças tecnológicas da globalização e da quarta revolução. Deixamos já o tema desse segundo bloco, que seria fazer um balanço do ensino superior no Brasil. Como tem crescido o ensino superior no nosso país? O ensino superior ele passou a ter uma grande mudança e uma evolução em termos de oferta de cursos a partir de 1996, com a nova LDB, que permitiu que o ensino privado ele pudesse estar mais... Não, eu não diria que permitiu, ele facilitou a entrada... Regulamentou. Regulamentou. E com isso começaram a surgir as instituições interessadas em oferecer os cursos. Até 2001, nós tivemos um boom, com uma oferta extraordinária de cursos de autorização de instituições de ensino superior pelo MEC e a oferta de novos cursos. Então, realmente, essa foi uma época, foi um momento diferenciado na história da educação superior no Brasil. Como se comporta ou como classificar, digamos, os alunos, quantos estão nas universidades públicas e quantos estão nas instituições privadas? Hoje, a universidade privada,
ela tem 83% dos alunos. Isso é um caso extraordinário. Então, nós podemos dizer que 17% da população estudantil está nas universidades públicas. E isso tem uma importância muito grande. Por quê? Ela tem alguns problemas sérios, de um lado, e, por outro lado, ela tem uma contribuição que muitas vezes o próprio governo não reconhece das instituições particulares. Então, é uma situação que tem diversos ângulos de análise. Sim. Mas o ensino superior no Brasil hoje, principalmente a nível de graduação, é feito pelas instituições de ensino particular. Como a crise rebate exatamente nas instituições privadas e na matrícula dos estudantes nas IES? Nós tivemos, na época, no 2012 a 2014, um crescimento exponencial de alunos nas instituições particulares pelo financiamento do FIES. Então, foi um momento que diferenciou a entrada dos alunos no curso superior, né? na instituição do terceiro grau. O problema é que hoje o FIES não funciona, não tem as mesmas facilidades que ele tinha naquele momento. Sim. Juntamente com a crise econômica, com a mudança do FIES, nós temos muitos jovens interessados em fazer um curso superior, mas sem recursos, sem processo de financiamento, não existe uma cultura no Brasil de fazer uma poupança para o ensino superior, assim como existe na maioria dos países. As famílias já pensam em como vão educar os filhos, fazem essa poupança. Não é o caso do Brasil, nem na classe média. E na classe C, essa situação é muito mais difícil. E o ProUni, como tem funcionado? O ProUni, ele tem, eu faria um balanço positivo do ProUni. O ProUni efetivamente possibilitou a entrada de alunos que não teriam condições econômicas, claro, de fazer um curso superior se não fosse o ProUni. Nós temos exemplo na nossa instituição, alunos bolsistas do ProUni que não tinham recursos para a passagem para ir, pagar a passagem para ir para a escola. Alguns desses alunos tornaram-se bolsistas de iniciação científica, fizeram mestrado e hoje eles são professores em várias instituições aqui em Belo Horizonte. Que beleza, isso jamais aconteceria se não tivesse o ProUni. Perfeito. E a crise? Como a crise afetou o ProUni e o FIES? A crise afetou mais o FIES. Mais o FIES. Mais o FIES, porque o ProUni, ele tem já estabelecido um percentual de oferta de bolsas que as instituições devem fazer para o ProUni. E o que acaba acontecendo é que a maioria das instituições oferece um número muito maior do que aquilo que era previsto, do que a sua obrigação, dado a situação de crise, porque é uma forma de atrair os alunos. Então, o ProUni, ele mantém, eu acho que a forma de selecionar o ProUni é perfeita. Você tem que ter um número mínimo de pontuação no Enem, você não pode... Vir da escola pública. Vir da escola pública. Baixa renda familiar. Baixa renda. E os nossos estudantes, 75% a 78%, vêm da escola pública, né? Então, o ProUni, ele manteve mais ou menos a sua trajetória. O grande impacto foi o FIES, porque não tendo financiamento, isso significa que muitos alunos
não farão o curso superior. E gente de classe média, né? E tem uma, que poderia pagar o financiamento. E outra coisa interessante, porque muitas vezes o aluno ele recebe a bolsa do ProUni de 50%, às vezes é um aluno com um perfil, um perfil interessante, com potencial, mas ele não tem recurso nem para pagar os 50%, o que era facilitado pelo FIES. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos examinar a qualidade desse ensino superior e também como anda, digamos, o ensino de pós-graduação estrito sensu nas universidades. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema ensino superior no Brasil. Trabalhamos no segundo bloco o crescimento do ensino superior e deixamos já o tema desse terceiro bloco, que é a qualidade. Como está a qualidade do ensino superior ministrado no Brasil, tanto nas universidades quanto nas instituições privadas? Eu acho muito difícil ter um posicionamento generalizado. Nós temos exemplos e situações, instituições com um processo de qualidade muito boa e compatível com outros países. Mas temos também uma massificação em várias instituições, onde que o aluno ele é levado muito mais a uma reprodução do que uma produção de conhecimento. E isso é um problema sério, porque não basta o diploma. Você precisa de um profissional que pense, que tenha um senso crítico, que avalie. Claro. E isso tem consequências, não resta a menor dúvida. Essa qualidade está melhor nas universidades do que nas instituições privadas? Eu diria que nós poderíamos dizer que está melhor nas universidades públicas, porque o percentual que hoje frequenta as universidades públicas é muito pequeno. Muito pequeno. Então, e é melhor selecionado? Eles têm uma possibilidade. Normalmente, os alunos de classe B e A vão para as universidades públicas, mas eu queria destacar o seguinte: não é a classe que faz a qualidade do aluno, ela ajuda. Existem outros fatores. É claro que a classe que a senhora diz é a origem social. A origem social. A origem social. Nós temos hoje na universidade pública alunos que entram por cotas e que passam por outros processos que traz uma mudança na própria composição do alunato das instituições privadas, né? Então, como elas são as IES públicas são responsáveis por um número menor, nós, na maioria, poderíamos dizer que teria um ensino melhor, mas não significa, em hipótese nenhuma, que por ser uma instituição pública que o ensino é melhor. Nós temos situações no Brasil de instituições de ensino superior públicas que não atendem aquilo que o MEC exige, inclusive de todas as instituições. Então, nós temos instituições públicas complicadas. Perfeito. Qual é a percentuagem de estudantes universitários no Brasil entre 18 e 24 anos, que seria a idade escolar para o ensino superior? É um percentual muito baixo, muito aquém de países com desenvolvimento econômico semelhante ao nosso. Está cerca de 17%. E a meta é que até 2024 nós possamos atingir 33% de jovens entre 18 e 24 anos. É uma meta
com uma certa dificuldade de ser atingido, considerando as variáveis existentes hoje. Fala-se que nos países desenvolvidos, claro, nem todos eles, que seriam de 80% a 90% de jovens matriculados no ensino superior. É mais ou menos esse percentual, que ele varia porque em vários países o ensino técnico é muito valorizado. Então, praticamente, quem não tem um curso superior tem o ensino técnico que prepara para o trabalho. Mas eu diria que a média está entre 70%, 80%, em alguns países até 90% dos jovens países desenvolvidos. E nós queremos ser um país desenvolvido. Claro. Então, nós temos muita coisa pela frente. Esse distanciamento nos indica quanto nós devemos crescer exatamente para termos essa qualidade. Mesmo porque, em face ao avanço da quarta revolução industrial, se os nossos talentos não forem preparados, não sobreviveremos exatamente a essa quarta revolução industrial. Como que a quarta revolução industrial tem sido pensada na universidade? Olha, é um processo que eu considero ainda muito lento. Nós temos duas situações básicas. Primeiro, é a concepção dos projetos pedagógicos pelas próprias instituições. É a concepção dos modelos de aprendizagem. E nós temos um outro desafio. Os nossos professores, eles são professores para um ensino do século passado. São poucos aqueles que têm uma habilitação, que já têm uma qualificação didática para trabalhar dentro de uma outra situação. Então, é um grande desafio. O ensino de pós-graduação, estrito sensu, tem preparado os professores adequadamente para atuar na graduação do ensino superior em geral? Ah, sim, tem contribuído. Eu diria que o ensino da pós-graduação estrito sensu no Brasil é um modelo para vários países. Nós temos um sistema muito bem elaborado de acompanhamento. Acho que ainda tem alguns problemas, algumas restrições, alguns posicionamentos que direcionam para as instituições públicas a qualidade dessa pós-graduação estrito sensu, o que não é verdade. E tem que lembrar que se nós temos 83% de alunos matriculados nas instituições privadas, é claro que as instituições privadas têm que contribuir e desenvolver o seu estrito sensu de uma forma compatível com a contribuição que ela dá em termos da formação de alunos na graduação. A senhora é reitora hoje de um centro universitário. Até há poucos dias era uma faculdade isolada. Exatamente. O que é necessário para transformar-se em centros universitários? Bom, eu diria o seguinte, qualidade. E quando eu digo qualidade, isso é avaliado pelo MEC. Nós temos comissões que vêm avaliar cada curso em termos de reconhecimento, avaliação da instituição como um todo. A Faculdade Novos Horizontes, com 5 anos de existência, ela já tinha um mestrado acadêmico, que é uma coisa rara. Nós já titulamos mais de 500 mestres. Então, nós temos um porte complementado pela exigência que o MEC faz em termos de número de cursos, de efetivamente tornarmos um centro universitário. A gente não vira centro universitário. Nós começaremos a ser um centro universitário pelo processo de qualificação que nós desenvolvemos durante esses anos. E de trabalho. Eu queria aqui cumprimentá-la porque, veja, nesse Brasil, onde a população carcerária já é superior a 700 mil, abrir uma escola e tornar uma escola de qualidade é o que o Brasil precisa. Mais escolas e menos prisões. Queria agradecer a sua presença, cumprimentar na sua pessoa todo o corpo do centro
do Centro Universitário Horizontes, exatamente por essa conquista. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Obrigada.